Olá, hoje no Panorama nós vamos falar sobre puberdade precoce. O surgimento dos primeiros sinais da adolescência ainda na infância. Como é feito esse diagnóstico? Como os pais devem agir? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, pela presença hoje aqui com a gente. Obrigada a você. Obrigada a vocês pelo convite. Tema hoje, puberdade precoce. Mas eu acho que antes de detalharmos o que isso significa, vale explicar o que é a puberdade. Não é? Existem alguns sinalizadores, né? Alguns eventos físicos, visíveis, que os pais, que as mães, que os professores, que o próprio adolescente percebe, né? O primeiro sinal puberal da menina, o primeiro sinal que indica que imagine puberdade, eu gosto muito dessa associação, aquele jogo de dominós, onde você deixa as pecinhas todas em pés e você derruba a primeira peça. A primeira peça que cai e que na prática a gente observa na menina é o aparecimento do peito. O aparecimento, um fenômeno que a gente chama de telar, que é um nome meio esquisito, mas telar que é o aparecimento do primeiro sinal puberal da menina. No menino ele já tem um sinal mais escondido, é um sinal que geralmente nem eles percebem. É o aumento do testículo, não é o aumento do pênis. Isso geralmente as pessoas confundem. O aumento do pênis é um fenômeno um pouquinho mais tardio. O do testículo é inicial. Então quando começa o peito na menina e aumenta o testículo do menino, oficialmente começou a puberdade. Agora, a puberdade precoce, então, o que vale a pena chamar a atenção? Isso está acontecendo com mais frequência? Acho importante destacar que o conceito de puberdade precoce é um conceito numérico, né? 8 anos, 9 anos, sim, como a Ruth disse. O que a gente tem muito acontecendo é entender que a puberdade é um fenômeno biológico. E como um fenômeno não tem uma data certa para acontecer, tem um intervalo. E este intervalo, então, tem um deslocamento para antes e um deslocamento para depois. Imagine a puberdade como um fenômeno onde você vai ter que sair de um ponto A e chegar num ponto B. Ponto A é criança, o ponto B é o corpo que nós temos de adulto. Tem gente que faz um caminho habitual. Tem gente que faz um caminho mais rápido, um atalho, faz mais rápido. E tem gente que faz um caminho mais lento. Esse que faz um caminho mais rápido ou um caminho mais lento também é normal. O que é o anormal? Anormal ou preocupante, o que merece uma atenção, é quem está muito distante desse caminho rápido e quem está muito distante do caminho lento. No nosso caso aqui hoje, a discussão do caminho rápido. Então, aquela menina, por exemplo, que começou com o peito com 9 anos e meio, com 9 anos de idade, e que menstrua mais cedo por consequência, ela não necessariamente não é puberdade precoce. Ela é uma menina mais adiantada em relação às outras colegas. O ponto final será o mesmo. Todo mundo vai chegar no ponto em comum, que é o corpo de adulto. O que nos preocupa, então, é essa definição de uma idade que antes dela a gente fica mais atento. Então, quer dizer que, por exemplo, apenas um sinal, como no caso do aparecimento dos seios, não dá já para dizer que é a puberdade ela precoce. É o primeiro sinal. Não é só com ele que a gente avalia a puberdade. Que é possível fazer o diagnóstico. Se acontecer a queda da primeira peça do joguinho de dominó e cair na segunda, terceira, eu sei que a puberdade começou. Existe uma entidade, a Ruth sabe dizer melhor até do que eu, chamada telarca isolada. A menina começa super cedo, só com o peito, mais nada, não cresce, não tem pelinho, não aparece nenhuma outra transformação no corpo e ela é benigna. Na maioria das vezes não se faz nada. É esquisito você tem uma filha com uma menina de 6 anos, com um peitinho, mas parou por ali, não é um peito que vai até o final, ele começa e para, e só vai completar depois na puberdade. Então, existem fenômenos isolados, precoces, que também não são problemáticos, não são preocupantes. Que vale, sim, procurar uma opinião de um especialista, é isso. Né? Vale a pena, no sentido de perguntas que a gente tem que fazer para esses pais e para o adolescente, exame físico, os sinais puberais, no menino em especial, são muito escondidos, né? Eu te falei, o testículo ninguém fica preocupado com o testículo, né? Os pais ficam preocupados com o pênis, com o pelo, com o peito, que são coisas visíveis, né? E às vezes a ideia de um profissional examinar e avaliar, ela é importante porque ela define, começou ou não começou. Essa resposta é importante ser dada para o adolescente, né? A puberdade se iniciou ou não? Vou dizer que o retorno das ruas foi exatamente esse, quase uma unanimidade das pessoas acharem que a criança vive menos tempo de criança, como colocou essa senhora. Essa é a percepção, isso vem acontecendo de fato. A menina se vê mulher
pelos olhares também dos outros. Essa é uma questão importante, porque a adolescência, o fenômeno da adolescência também é um fenômeno espectral. É óbvio que existem meninas que fazem os seus desenvolvimento psíquico, desenvolvimento cerebral, na média. Também existem as mais adiantadinhas e também existem as mais atrasadas. Você vai encontrar aí meninos de 13, 14, 15 anos, corpo desenvolvido, empinando pipa na laje. Você vai encontrar isso frequentemente, né? Claro que chama a atenção a menina de 10, 11 anos que vai pra balada, que transa eventualmente, a menina de 12, 13 anos que a gente tem observado, mas sempre entender também que isso é um fenômeno espectral. Também a leitura que eu faço de uma menina só porque ela dança um tipo de música ou vai num baile, que ela já é mulher, sempre tomar um pouco de cuidado, que também é uma leitura nossa, é uma leitura da sociedade para ela que vai nomeando, olha, então você já é mulher. E não necessariamente. Tem meninas de corpão, tem meninas bastante desenvolvidas do ponto de vista puberal, que quando você conversa com elas não são mulheres. Eu não posso entendê-las como mulheres e talvez nem possa nomeá-las como mulheres. Então existe um recado importante aí no sentido de que é necessário tratar a criança como criança, então. Sim, não é? Porque se isso cabe também a uma leitura da sociedade, para que não haja também... Não sei, para o cérebro dessa criança também não fazer uma leitura errada. Nesse ano de 2017, na região norte do país, começou uma campanha extremamente interessante chamada Criança Não Namora. Porque quando chega uma criança de 5 anos na escola e fala, hoje eu adoro o Joãozinho, e o pai, a mãe, os amigos, todo mundo fala, ele é o seu namorado, nós que estamos nomeando isso. Nós que estamos com uma leitura. Por que eu preciso falar isso? É o seu melhor amigo, é o seu amigo. E isso, às vezes, assim, até de uma forma ingênua, acaba também... estimulando, então, essa criança, não é? O seu namoradinho... Estimulando ou estereotipando, talvez estereotipando, né? Dizendo, olha, você já é mulher, e não é isso que a gente vê na prática. A gente vê muitas meninas e meninos com corpo desenvolvido que ainda não tem essa maturidade de cérebro adolescente. Olha, as pessoas aqui estão participando. Tem uma pergunta aqui chegando sobre alimentação. O Sérgio Romano, ele fala, então, bezerros, frangos cheios de hormônios para crescimento rápido, galinhas cheias de hormônio. Então, se isso tem relação... Até porque a gente bebe leite desde pequeno. Sim. E o leite que você consome de vaca é o leite de uma vaca hormonalmente estimulada. Então, também não haveria esse temor específico, quantidades pequenas, a vida como ela é, né? No nosso dia a dia, a quantidade que a gente consome. A gente sempre vai procurar explicações, né? Existe uma explicação muito interessante, antropológica, de todo esse adiantamento. Recentemente saiu uma publicação interessante numa das revistas mais famosas de adolescência científica do mundo, de que a puberdade, quando você analisa na pré-história, ela estava acontecendo como ela acontece hoje. Menstruação, né? O parâmetro mais fácil de estudar é a menstruação. A menstruação sempre aconteceu lá na pré-história, aos 12 anos de idade. Aquelas meninas mais novinhas lá que caçavam, cujo parceiro caçava, que ficava nas cavernas, menstruava aos 12 anos. O que aconteceu com a humanidade? Na época da Revolução Industrial, nessa época que nós passamos, nós pioramos muito a qualidade de vida das pessoas. E aí nós empurramos a puberdade lá para frente. O que está acontecendo agora com a melhora que tem acontecido? Nós estamos voltando aonde nós sempre estivemos. Então, a leitura mais moderna não é que nós adiantamos. A leitura mais moderna é que nós estamos voltando ao que era. Ao que é normal, vamos ao que era habitual. Ao que era a palavra normal é uma palavra difícil, que é uma palavra estatística, né? Mas ao que era, ao que sempre foi. A questão é que a humanidade, exatamente isso. Tem gente que nos volta. Pergunta, André, quer dizer que um dia, sei lá, daqui a alguns anos, as meninas com 5, 6 anos vão menstruar? Não. Parece que também existem vários lugares do mundo onde a menstruação não adianta mais. Ela acabou, ela parou ali. A média hoje do Brasil é 12 anos. A média hoje de aparecer o peito numa menina é 9 anos e alguma coisa. E nos parece que a média não vai mais adiantar, né? Se adiantar, é do ponto de vista patológico, preocupante, merece tratamento, merece investigação. A normalidade não vai adiantar mais. Acho que esse é um conceito importante de se ter. Claro, deve existir aqui nesse país, todos são brasileiros que estão nos ouvindo, algum lugar, lá um cantão em algum ponto lá de alguma região do Brasil pobre, que ainda tem bastante dificuldade de se alimentar, dificuldade de ter acesso à saúde e que a puberdade está atrasada. Mas isso não é a realidade do Brasil. Hoje nossa puberdade é igual da Noruega, igual dos países nórdicos. Nós já temos uma situação que ficou boa
para a gente viver no nosso meio, e, portanto, a puberdade está no momento certo. Agora, o patológico, sim. Essas idades que a Ruth colocou dos 8, 9 anos, essa sim, merece atenção, merece investigação, nem que não se descubra nada, né, Ruth? Às vezes não se descobre nada e ela falou, a gente chama de idiopática, mas investigamos, né? Excluir tumor, uma causa importante, assustadora, temos que investigar. Vamos falar um pouquinho agora das consequências. Então, diagnóstico feito, quais são as consequências? A humanidade sempre teve essa dúvida. Será que quem amadurece antes vai se desenvolver também? Quer dizer, se o corpo carrega a cabeça ou existem caminhos separados? Cada caminho desses tem a sua duração. A gente sempre teve essa dúvida. O que existe hoje estudado, e a gente vai ter que se basear um pouco nas questões estudadas. O que existe de comprovação, pelo menos até as últimas evidências, é que parece que na menina isso é verdade. A menina que amadurece mais cedo, né, não só não patologicamente, sim, mas também a que fisiologicamente se amadurece mais cedo. A evidência que nós temos hoje é que realmente elas iniciam a atividade sexual mais cedo, elas se envolvem em comportamentos de risco mais cedo. Então. A cabeça acompanha. No menino, isso não há comprovação. Até hoje não existe essa comprovação. Tanto é que deve ser rotina de vocês encontrarem meninos grandes, desenvolvidos e... Olha o tamanho dele, mas bobos, é uma criança, né? Um meninão. Bobos vestidos assim de meninões. Então, essa impressão que a gente tem no nosso dia a dia de convívio é o que a literatura médica hoje, científica, tende a mostrar. Mas realmente existe mais atenção, né? Até porque falamos no primeiro bloco do programa, né? A menina vai se fazer mulher pelo olhar das pessoas, então existe risco de sexualmente alguém abusar, isso é fato. Infelizmente, um assunto desagradável de tocar, mas é importante chamar atenção. É importante os pais estarem atentos também. Os pais estarem atentos, sem dúvida. Eu gosto muito dessa ideia. O ponto final, a chegada, será igual para todo mundo. O que deve tranquilizar o adolescente que está fisiologicamente um pouco mais adiantado, inclusive o patologicamente adiantado que tem tratamento, é que se tratar, e mesmo que é fisiológico, se não tratar, o caminho final será o mesmo. Claro que é um menino e uma menina, principalmente menina, que fica desconfortável, porque imagina, todas as meninas conversando sobre o primeiro sutiã, e ela não tem interesse nenhum em conversar sobre o primeiro sutiã, ela quer saber qual é o absorvente mais efetivo do mercado. O interesse é outro, E ela não tem quem conversar. Aí desce para a educação física no pátio, e ela se dá muito bem na educação física, muito diferente de todo mundo. Imagina um menino que desenvolveu antes, ele dribla todos os mirradinhos muito fácil. Então, ele vai sofrer um pouco, ele vai se sentir um pouco diferente. Mas a ideia, e talvez a coisa mais importante é isso, mas no final todo mundo se encontra. Né? No final todos se encontram. Essa perspectiva que ele está temporariamente maior, temporariamente mais peludinho, temporariamente com o pênis maior, é interessante. Para ele não gravar, porque há um pensamento popular de que sempre ele será o mais adiantado. Isso não é verdade. Lá no fim, todo mundo se encontra e agora, eu te olhando, eu não sei quando você entrou na puberdade, como você não sabe como eu entrei. Nós estamos ambos iguais. Essa ideia dos pais sentarem com os filhos, eu acho interessante. Eu acho que podemos, então, terminar com esse recado importante, que é sempre conversar também, não é? Sim, com certeza. O que dizer, então, para as pessoas que estão se reconhecendo nessa conversa? Na prática da medicina de adolescentes, né, da ibiatria, a gente gosta muito de conversar com os adolescentes. Quando você cresce, quando você muda de estágio, quando você entra em puberdade, você não está deixando coisas para trás. Você está ganhando um outro status, você está subindo um novo degrau, seu corpo está transformando. Então, se a gente puder também conversar com os adolescentes desse novo ganho, dessa nova etapa, eu sempre acho isso muito mais interessante para os pais fazerem do que lamentar o fato de não ser criança, né? A gente tem hoje, por várias questões, uma ambivalência dos pais, eles não sabem se deixam a criança crescer, se não deixam a criança crescer. Adolescente mais ainda, crescer é muito bom, mas dá um super medo. Ora você é pequena demais, ora você é grande demais, isso confunde muito a cabeça do adolescente. Então fica também essa dica para os pais, entendeu que seu filho está mudando de estágio, está subindo um degrau, deixa ele mudar de degrau e passe a tratá-lo nesse degrau novo, né? Sem lamentar o que ficou de criança. Não é mais criança, perdi meu nenenzinho, perdi minha criancinha. Isso confunde mais a cabeça do adolescente do que ajuda. Muito obrigada, foi ótima essa conversa hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Nós agradecemos. Obrigado.